Bem-vindos a mais uma aula aqui do Code for the Win, do curso de GraphQL. Eu esqueci até o nome do curso. E nessa aula a gente vai fazer a continuação da aula anterior, que é iniciando aí o processo de integração, na verdade um processo de implementação de uma autenticação com a Apollo Server utilizando o GraphQL. Bom, vamos dar uma recapitulada da aula anterior e começar a implementar a aula de hoje, né? Bom, na aula anterior a gente fez a criação aqui de um esquema do nosso usuário e a gente definiu duas consultas, user e login, uma mutation, create user, para criar o usuário, e o nosso usuário aqui, que tem o ID, o nome e o e-mail. A gente também definiu o resolver, mas tudo com mock data, ou seja, esses dados são falsos, então a gente tenta buscar um usuário e a gente busca o nosso array definido aqui. A gente cria um usuário, a gente na verdade não cria o usuário, né? A gente retorna o primeiro usuário do nosso array aqui. E o objetivo dessa aula é a gente conseguir criar o usuário, create user, e salvar esse usuário em algum lugar. E para fazer isso, a gente vai utilizar o MongoDB. Então a gente vai salvar o usuário num banco não relacional, no SQL, o Mongo, e a gente vai utilizar um pacote chamado Mongoose para fazer isso. E a gente vai começar aí o processo de implementação da autenticação de fato. Então a gente vai utilizar o bcrypt para salvar a senha encriptada no banco e o JWT para gerenciar aqui os tokens para validar se o usuário está ou não autenticado. Então bora lá. Para iniciar, vamos instalar o. Vamos começar na parte do banco, né? Vamos instalar o pacote para trabalhar com banco de dados e vamos conectar esse banco de dados. Conectar no banco local, no caso, né? Então vamos lá. Lembrando que a gente vai deixar essa aplicação online, então depois a gente vai ter que mudar a forma como o banco se conecta, né? A gente vai conectar localmente, mas depois a gente vai querer conectar numa instância serverless em um outro canto rodando aí na nuvem. Vamos dar um ls, entrar na pasta packages e na pasta server, que a gente vai instalar, dar um npm install no pacote chamado Mongoose. Esse pacote a gente conseguir trabalhar com o banco de dados. Beleza, server, user, vamos criar agora. Na verdade, vamos vir no main aqui, onde a gente starta o nosso server, e vamos conectar com o banco. Vamos fazer um import do pacote Mongoose. A gente pode importar Mongoose from Mongoose. E a gente consegue dar um mongoose.connect. A gente passa uma URL aqui, que no caso é a URL local do nosso banco. Isso aqui é MongoDB, tudo minúsculo, MongoDB, dois pontos, barra, barra, localhost barra, o nome do nosso banco, que eu vou chamar de GraphQL. Cara, parece que ele não instalou, não. Nosso packages aqui, pior que instalou. Ah, beleza, atualizou aqui. E aqui a gente passa um objeto com algumas propriedades. Use new URL parser. True. Estava tentando ver se a IDE completava para mim. Use unified topology. Use unified topology. Yes. Isso aí. Ele retorna uma promise para a gente, então vamos adicionar aqui o then. Eu não preciso definir a variável, porque eu não quero. Eu só vou dar um console.log Mongo is running. 3 pontinhos e atualiza o código, formata o código, aliás. Beleza, vamos rodar para saber se está tudo funcionando. Vamos rodar lá a partir do nosso package aqui. Beleza, deu erro. Options. Ah, tá errado. Tá errado, eu tô usando a versão incorreta. Tá errado. Use Unified Topology. Beleza, vamos ver. Beleza, o subiu aqui, mas ele não logou o Money is Running. Espera mais um pouquinho. Local. Ah, tá errado. Localhost. Tô escrevendo bem errado, hein?
Mongo is running, beleza. Agora o banco de dados está ok. Beleza, o banco de dados ok, a gente pode definir aqui o model do nosso banco, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos definir uma pastinha. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em user.schema e vamos definir o model do nosso banco aqui no esquema. Então a gente vai trabalhar com o esquema do GraphQL e o esquema do banco de dados no mesmo arquivo. Vamos lá, const user schema. A gente recebe um new mongoose, mongoose.schema. A gente pode importar o schema lá em cima também, import mongoose, e aí import schema from mongoose. Mas vamos importar aqui desse jeito. E vamos definir as propriedades do usuário. Então a gente falou que o usuário tem name, o type string. A gente pode fazer assim, ó, type string, para não precisar definir um objeto com a propriedade type do tipo string. E-mail, string, name já foi. E um ID. String. Esqueci de definir também uma coisa aqui, que é o password. Embora no nosso esquema do GraphQL não tenha password, então o usuário não precisa buscar a senha dele, né? Mas a gente precisa definir no banco que o usuário tem um password, que a gente precisa salvar em algum lugar. Vamos salvar também em created at do tipo date. Ok? Ele crashou aqui porque a gente precisa fazer o import lá em cima do Mongo. Import Mongo from Mongo. Mongoose, na verdade, não é nem o Mongo, né? Tudo bem, vamos dar um export nisso daqui. E export user schema. Beleza. Agora vamos lá no nosso resolver, na mutation create user, e vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer a implementação. A gente já tem o nosso banco, já tem a definição do nosso esquema, e agora a gente precisa fazer o quê? Criar de fato o usuário, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se o usuário, que o e-mail que ele está passando, já existe ou não. Então, se eu já tenho um registro lá, eu não posso registrar ele de novo. Para fazer isso, a gente vai consultar no banco, ver se o usuário já existe, e caso existe, a gente lança um erro aí, cara, esse usuário já existe. Então, vamos lá. Eu vou chamar de users collection, vou dar um find one no e-mail. Então, eu vou procurar nas coleções de usuários se o e-mail que o cara me passou aqui, ele existe. Então, user already exists. Se esse usuário ele já existe, a gente vai lançar um erro. From new error, user already exists. Bom, mas isso daqui ainda não existe, porque a gente precisa ir lá no esquema onde a gente definiu o modo do usuário e exportar esse carinha. Users Collection recebe mongoose.model, vamos chamar de user schema. Beleza, agora a gente tem os métodos da coleção do usuário nessa variável aqui, que eu estou exportando e importando lá no meu resolver. Users Collections tem todos os métodos, find one, update, etc. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Definiu o esquema com um pacote mongoose. Aqui, a gente vai definir o model com o name. Eu vou deixar maiúsculo mesmo. Padrão aqui, o camel case maiúsculo. User. Com base nesse esquema que a gente definiu aqui. E exporta essa variável. Aqui, a gente vai importar ela. Beleza, já importei essa variável. O usuário existe? Vamos lá. Se o usuário já existe com base naquele e-mail, a gente lança um erro. Beleza. Agora que a gente já verificou isso aí, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um usuário novo. Para fazer isso, a gente vai vir aqui, vamos definir a variável user, é o usuário criado. Ele vai receber um new users collection e aqui a gente vai passar um objeto com as propriedades que a gente definiu lá no esquema, que são essas daqui. Vamos até copiar, colocar aqui. Beleza, vou fazer isso daqui.
e vamos atualizar. Opa, burrice que eu tô fazendo aqui. Vou colocar uma vírgula aqui, na verdade, né? O ID a gente não passa porque ele é definível automaticamente, o Mongo faz isso pra gente. Name a gente tem aqui, e-mail a gente tem aqui, password a gente tem aqui, e o created at não tem, mas a gente vai definir. É um tipo new date. Bom, tem alguma coisa errada aqui porque a gente precisa salvar a senha criptografada. Para fazer isso, a gente vai utilizar o bcrypt. Então vamos dar um await em bcrypt, bcrypt.hash, a senha que o cara passou ali, password e 10. Cara, a gente não tem o bcrypt instalado, mas vamos fazer o import dele aqui. Import bcrypt from bcrypt. Vamos dar também aqui um npm install em bcrypt no package server. Beleza, eu usei um await aqui, então essa minha função createUser, ela precisa ser assíncrona, senão ele dá erro, né? Porque isso daqui é uma função assíncrona. Então a gente dá o await para, cara, espera aí, deixa eu criptografar a senha, depois você continua o seu processamento. Beleza, ele vai retornar o user aqui, opa, e o user é uma promise, vamos dar um save aqui, await. Então, cara, espera eu salvar isso aqui, isso que eu tô falando, await, espera eu executar a função save desse user que você está tentando criar. Bom, uma vez que deu tudo certo, a gente vai retornar, em vez de users a zero, o user. Ok. Beleza. Vamos ver se eu não deixei passar nada. Ok, vamos testar isso para ver. Nosso servidor está de pé. Vamos abrir aqui o Playground para começar a brincar. Beleza, eu já tenho uma função definidinha aqui. Vamos falar que a nossa senha é 123456. Vamos falar também que nosso e-mail é lnfernandobr@gmail.com, que é o meu e-mail. E o meu nome é Fernando Lima. Vamos criar o usuário e ele me retornou um user already exists. Deu ruim aqui, ele está falando que o usuário já existe. Ah, tá. Provavelmente isso daqui tá uma promise, porque eu não dei uma await aqui, ó. Isso aqui é uma promise, eu deveria ter dado await aqui, mas vamos confirmar só. Se isso for realmente uma promise, ele vai logar aqui que é uma promise. Vou tentar de novo. Lá, viu? Na verdade, ele não logou uma promise, ele logou um objeto, um malucão aqui. Fazer o seguinte. Vou dar o await. É uma promise, mas o jeito que ele logou aqui foi diferente do que eu achei que seria. Vamos tentar de novo, só confirmar. Estou dando um await aqui. Não preciso dar um await no save. O usuário, document must have an ID before saving. Eu acho que eu não posso definir aqui. Ele define automaticamente. Se eu definir aqui, eu preciso passar. Então, vamos tentar. Beleza, agora ele criou. Vamos fazer o seguinte também. Eu vou acessar o banco local aqui. E aí você pode acessar no gerenciador que você usa. Isso aqui é a maneira que eu vou usar para acessar os bancos de dados, localmente mesmo, e ver o que está salvo. Né? Eu tenho um monte de banco aqui. Pá, caramba, deixa eu diminuir isso aqui tudo. Vou dar um refresh aqui. O nosso banco a gente chamou de GraphQL. Então, GraphQL tá aqui o nosso banco e a collection users. Bom, tá lá, Fernando Lima, o e-mail, a nossa senha criptografada. Vamos agora tentar criar de novo esse usuário. E agora a gente retornou a mensagem de erro. User already exists. E é óbvio. Agora a gente pode fazer um negócio aqui, porque, cara, e se a gente passar um B maiúsculo, um R maiúsculo aqui, ele vai criar, quer ver? Então vamos fazer o seguinte. Vamos normalizar esse e-mail. Então, formata e-mail, vai receber e-mail, ponto to lowercase, para deixar as caixas, cada caractere do e-mail em letra minúscula, e vamos dar um trim também para ele remover os espaços, porque não existe e-mail com letra maiúscula minúscula. E aqui a gente pode passar dessa seguinte maneira.
E-mail também. Agora é o formato de e-mail. Então, se a gente tentar criar esse cara aqui, ele vai dar erro. O usuário já existe. Bom, beleza. Deixa eu pensar aqui. Formatou o e-mail. Verificou se o usuário já existe. Se não existe, a gente cria o e-mail e retorna pro cara que está fazendo a mutation. Bom, a gente tem o Type ID aqui. Vamos ver se ele... Opa! Vamos criar um usuário novo, né? Sei lá, fernando.br. Criou e ele já retornou o ID. Então, como vocês podem ver aqui, ele cria o ID automaticamente. O banco faz isso pra gente, o Mongo faz isso pra gente. Beleza. Agora, vamos começar a implementação do login. A gente já criou o usuário, agora a gente quer fazer o login com esse usuário. A gente vai fazer o seguinte, para iniciar o login aqui. Cara, o usuário ele passou o e-mail e a senha, esse e-mail ele pode não existir na base, então é a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos normalizar aqui o e-mail, vamos buscar esse usuário com base nesse e-mail, e se o usuário já existe, é a mesma coisa. O usuário, caso aqui don't exist. A gente tem que deixar, essa função tem que ser assíncrona, porque a gente vai dar um await aqui. Então, o usuário tentou logar. A gente normalizou o e-mail do usuário, buscou. Se esse usuário não existe, user don't exist no nosso sistema. Então, ok. Vamos tentar fazer isso aí. Vamos ver se está correto, né? Vamos adicionar aqui, ó, a função login. Vamos remover essas duas. Login. Deixa eu limpar isso daqui. Eu vou adicionar os argumentos. User ID. Não, na verdade está errado aqui, né? A nossa função login, vamos no esquema aqui. Tá certo. Acho que eu tô fazendo coisa errada aqui. Query login. Password, e-mail. Agora ele adicionou aqui para mim. O e-mail, eu vou tentar entrar com um e-mail que não existe, fernando@gmail.com, e a senha 123456. Beleza, user don't exist, a mensagem de erro que eu defini lá. Cara, vamos começar a colocar as mensagens em português. O usuário não existe. O usuário não existe. Aqui, o usuário já existe. Beleza, executou, o usuário não existe. Agora é o seguinte, uma vez que o usuário existe, a gente precisa validar se a senha que o cara passou é a senha que a gente tem no nosso banco de dados. Então, vamos lá, então, criar uma variável chamada password password match, ou seja, cara, a senha que o cara passou está certo com a senha que tem no banco de dados. Vamos chamar lá o bcrypt novo e a gente vai chamar uma funçãozinha compare, que ele vai comparar as senhas. A senha que o cara passou é essa daqui, certo? E a gente precisa da senha do usuário. Então, a gente buscou aqui o usuário, certo? Se o usuário ele não existe, a gente já retornou. Mas se o usuário existe, a gente tem nessa variável aqui o usuário. Então vamos até chamar assim ó, de userdb. Se o userdb não existe, retorna o erro. Se não, a gente tem aqui. Então vamos fazer o seguinte: userdb.password. Todo usuário ele tem uma senha. Então aqui a gente vai conseguir acessar a senha do usuário, que está salvo no banco criptografado, é importante. Aí ele vai comparar a senha que o cara passou é igual à senha que está salva no banco. Se não for, que a gente valida ao contrário, né? Se essa senha não bate, match não bate, é uma senha diferente, a gente vai lançar um erro de novo, chamada senha incorreta. Um ponto aqui. Vamos testar isso daqui. Beleza, vamos executar. Opa, o usuário não existe. Sim. Vamos passar um usuário que existe. Vamos passar a senha 1 aqui. Opa, deu certo. Então, quer dizer que deu ruim.
Vamos fazer o seguinte, vamos criar o usuário fernando@gmail.com, name, chamado Fernando. Vamos voltar aqui, vamos adicionar, vamos voltar, uma mutation, vamos chamar essa mutation, que bosta. Vamos adicionar esses parâmetros todos aqui. Password, 123, o e-mail, chamado de fernando, arroba gmail.com, e o name, chamado de Fernando. Vamos tentar criar o usuário, ele criou, ótimo. Vou adicionar uma nova guia aqui, vamos voltar, vamos lá nas queries, login, password, e-mail. Password, a gente vai passar password 1 e e-mail, fernando@gmail.com. Executou? Ele deu true. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos dar um console.log no password. Vamos dar um console.log no userdb. Vamos dar um console no userdb no geral, né? Vamos executar. Beleza, o password foi 1. E o password criptografado aqui. Entendi. De novo, isso daqui é uma função assíncrona. Então a gente precisa dar um await aqui. Cara, resolve isso daqui. Espera resolver isso daqui. Agora provavelmente vai dar certo. Beleza, senha incorreta. O meu erro aqui foi que é uma função assíncrona e eu não me atentei a isso. Beleza. Uma vez que a gente já validou se o usuário ele existe, se a senha não está incorreta, a gente vai gerar o token para ele. Então, vamos gerar um token aqui e a gente vai utilizar o JWT. Eu não fiz a instalação, então vamos instalar aqui npm install JSON Web Token. JSON Web Token, a gente faz o import aqui. Import JWT from JSON Web Token. Ótimo. E aqui a gente vai conseguir chamar essa funçãozinha aqui sim, para ele assinar. Criar um token e a gente vai passar o ID do usuário. Vamos chamar aqui de user ID, user DB, o usuário que a gente inseriu, .id. E aqui a gente precisa passar um secret, que é a nossa chave secreta do servidor. Por enquanto vamos deixar só isso daqui, depois a gente manda para um env, define uma chave secreta mais certinha, tá? Por enquanto aqui é só para criar mesmo o token. E vamos retornar esse token aqui. Então, vou fazer o seguinte, vamos lá no esquema. Aqui eu estou retornando uma string e o meu esquema está falando que eu retorno um boolean. Vamos trocar isso aqui e agora a gente vai começar a retornar uma string, que é o nosso token. Beleza. Deixa eu ver se... JSON Web Token. Eu devo ter instalado errado isso aqui. JSON Web Token. Tá certo, aqui minha ideia acho que não atualizou, não. Beleza, atualizou. Bom, ele está falando aqui que eu posso retornar tudo inline, então vamos retornar inline, né? Beleza, vamos executar aqui. Senha incorreta, 1, 2, 3. Agora vamos colocar a senha correta, no caso. Beleza, e ele me retornou um token de autenticação. Então aqui com esse token de autenticação, eu consigo validar os meus próximos requests. Então, se o usuário ele vai tentar pegar o logged user, o usuário logado, eu preciso passar esse token aqui. Com base nesse token, eu sei que o usuário existe, ele está autenticado e eu retorno o usuário para ele. Então, vamos dar um pouquinho de spoiler. Aqui a gente tem um cara chamado context. Nesse context, a gente vai ter o usuário logado. Então, a gente vai fazer algo mais ou menos assim. Ó. Se context.user torna null. Ou seja, se eu não tenho o usuário no context, a gente retorna null. E a gente define o context com isso daqui. Então, eu vou passar esse token pro meu servidor. Eu vou ter um middleware que vai pegar esse meu token,
vai ver se o usuário existe, e se existe, ele vai injetar o usuário no context. Mas isso aí que é assunto para a próxima aula, essa aula já ficou bem comprida. E é isso. Nessa aula a gente fez aqui, ó, e fez a implementação da função createUser e da função login com o banco de dados. Então a gente instalou o banco de dados aqui, o MongoDB, criou o módulo do usuário, certo? Definiu uma collection aqui para a gente acessar os métodos, criar o usuário e tudo mais. Definiu a função, as duas funções, uma mutation e uma de consulta. A gente testou aqui no Playground. E a próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar a função user, fazer a injeção do usuário logado no context aqui dos nossos resolvers para finalizar a autenticação no GraphQL. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí. Qualquer comentário, qualquer dúvida, sugestão ou elogio, deixa um comentário também. Curta, compartilhe, se inscreva. Espero vocês na próxima aula para a gente finalizar essa etapa de autenticação com o GraphQL. Valeu, galera!